O Grupo Ela de Teatro apresenta a 4ª edição da exposição virtual Mostra Regional Sul Capixaba de Artesanato, dos artesãos convidados da cidade de Marataízes. Esta exposição seria apresentada de forma presencial, em uma praça pública, mas por motivos de agravamento da pandemia, estamos apresentando as peças artesanais de forma virtual. Este projeto foi contemplado pelo edital de seleção de projetos Lei Aldir Blanc 2020, seleção de projetos e concessão de prêmio Artes Integradas, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura, SECULT, do Estado do Espírito Santo. O Grupo Ela de Teatro orienta usar máscara, álcool gel e não aglomerar. Você também pode ajudar a salvar vidas.
boa tarde, bom dia, vai depender da hora que você assistir esse vídeo. Eu me chamo Luma e sou contadora de histórias e hoje vim trazer para vocês mais uma historinha falando de sentimentos. A historinha de hoje fala do ciúme. Olha o livro Coleção Sentimentos. Ele foi escrito por Fábio Gonçalves Ferreira e ele fala de vários sentimentos. Tem da alegria, do amor, da ansiedade, do medo, da raiva, da saudade, da solidão, da tristeza e da vergonha. Hoje nós vamos falar sobre o ciúme. Vamos, crianças, é hora da historinha! Olha, vamos conhecer o livro. Que lindo este livro! Ótima opção, né? Nesse tempo de pandemia, a gente contar uma historinha em família. Era uma vez uma história que fala do ciúme. É meu, é tudo meu. Tem vezes que parece que somos donos de tudo e de todos. Acreditamos que podemos guardar somente para nós as pessoas, os brinquedos e os lugares. Olha, crianças, o nosso amigo gatinho, ó, tudo meu, não querendo emprestar o seu brinquedo para os outros coleguinhas. Ó, tudo guardado. O que será que vai acontecer? Então, quando chega alguém querendo dividir conosco as coisas que mais gostamos, que ciúme! É assim que nós sentimos. Por exemplo, quando ganhamos um irmãozinho ou uma irmãzinha e achamos que por causa deles vamos perder a atenção da mamãe e do papai. Quem aí em casa tem irmãozinho e irmãzinha? Tá pra chegar ou já chegou? Você sentiu esse sentimento de que achou que ia perder o carinho da mamãe e do papai? Que raiva, que tristeza, que ciúme, a mamãe é só minha. O gatinho pensando, ó, a mamãe é só minha. A mamãe dando atenção pro bebezinho, né, porque ele precisa de atenção. E o gatinho, ó, com ciúme do irmãozinho. Tudo meu, mas espera aí, não é bem assim. Algumas pessoas dizem que elas têm um pouco de razão, que o ciúme mostra o quanto gostamos dos outros e das nossas coisas. Verdade, né? Porque se a gente sente ciúme da mamãe e do papai, é porque nós gostamos muito deles. Se a gente sente ciúme dos nossos brinquedos, é porque nós gostamos muito deles. Então, dá um pouquinho de ciúme. Mas temos que tomar muito cuidado para que esse ciúme não seja tão grande, tão forte e tão faminto. O ciúme, lembra que eu falei que a gente tem que ter ciúme porque a gente gosta, mas tem que ter cuidado com o tamanho deste ciúme. Vamos colocar assim, da força deste ciúme. Olha só que ciúme grandão. Esse é o bichinho do ciúme. Olha que guloso, olha o tamanho da barriga dele, de tão ciumento que ele é.
Ou ele poderá fazer mal para as pessoas que amamos e para nós mesmos. Quando isso acontece, o ciúme se transforma em um monstro babão e comilão. Não é legal viver ao lado de um monstro. Ele pode afastar de nós justamente as pessoas que mais amamos tanto. É preciso aprender a dominar esse monstrengo para que ele se transforme em um monstrinho de bolso. Mas como podemos fazer isso? Se o ciúme é muito grande, muito grandão, ele pode se tornar um monstrão e fazer mal. Se o ciúme é pequenininho, nós podemos guardar ele dentro do bolso. Se a gente tem ciúme, é porque a gente gosta, mas não devemos pensar que tudo é nosso, porque isso vai fazer mal. Não é verdade? Não é assim que a história está dizendo pra gente? Primeiro, é preciso lembrar que gostamos dos outros e das coisas porque elas fazem com que nós sentimos bem. Mas, se o nosso ciúme é muito forte, ele irá nos fazer mal. Isso não é legal. Depois, precisamos nos lembrar de que amar as pessoas e os objetos não significa prendê-los, sem deixar que eles façam suas próprias coisas. Olha só que interessante essa parte, crianças. Se a gente gosta muito de um amiguinho, muito, a gente quer o quê? Às vezes ter ele só pra gente. Um exemplo, a gente vai brincar na pracinha. Você convida o seu coleguinha. Aí, vocês estão lá, os dois, brincando. De repente, chega outros amiguinhos. E você não acha legal e não gosta que ele brinque com os outros amiguinhos. Isso é ter ciúme. Mas não devemos manter isso dentro de nós. Por que não chamar os outros coleguinhas para brincar junto com a gente na mesma brincadeira? Não é verdade? O mais importante, nós devemos pensar um pouco e entender que as pessoas e as coisas que amamos não vão partir assim, sem mais nem menos. Então, assim, igual, se você tem um irmãozinho ou uma irmãzinha que tá chegando, não quer dizer que a mamãe e o papai vai nunca mais brincar com vocês, que nunca mais vai dar carinho e atenção, não é verdade? Ele tem que agora dar para os dois. E você faz parte com isso, com a sua mamãe e com o seu papai. Pede ela para você participar na hora do banho do neném, na hora da papinha, na hora de amamentar, pegar a fraldinha para a mamãe. Participe junto com a sua mamãe e com o seu papai no crescimento do seu irmãozinho, da sua irmãzinha. Lembrar que elas estão por perto porque também nos amam. Isso faz com que cada um de nós se sinta seguro para controlar nosso monstrinho de bolso. Com certeza, seremos assim muito mais felizes. Faremos os outros mais felizes ainda. Olha que legal, crianças! Que bacana essa historinha, não é? Falando do ciúme. Devemos respeitar os nossos sentimentos, mas o espaço do outro também. Que legal! Muito obrigada por assistir essa história. Estou muito feliz em compartilhar com vocês. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau!